Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $68.500. Bitcoin consegue romper os 70, mas devolve boa parte dos ganhos, chegando até aí nos 67. Depois da divulgação do gráfico de pontos, ou seja, da expectativa dos integrantes do FONC para a taxa de juros no futuro e de um discurso um pouco mais pesado de Jerome Powell. Vamos falar um pouco sobre tudo isso e te falar também um pouco sobre qual está sendo a minha estratégia no momento, o que eu fiz no dia, o que eu espero fazer para essa próxima semana, que ainda promete ter uma decisão no mercado. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, eu gostaria de falar que tem muita gente pedindo, cobrando em relação a quando a gente vai ter o programa de membros em 12 vezes sem juros. Infelizmente, ainda não conseguimos disponibilizar isso, mas não vai demorar, tá bom? Em breve a gente vai disponibilizar para vocês. Então fica tranquilo aí, desculpem o atraso. Mas show de bola, caras. Vamos começar aqui então falando um pouco sobre o Bitcoin. E o Bitcoin, antes de falar dele, a gente tem que falar sobre o que aconteceu no dia. Vocês lembram que hoje mais cedo a gente teve um CPI bem melhor do que o esperado? Depois disso, caras, a gente viu todos os mercados subirem muito, A gente viu um Bitcoin chegando, inclusive, a ir acima dos $70 mil, logo antes da gente ter a divulgação do gráfico de pontos do FONC, A gente também teve um S&P que subiu consideravelmente, cara. A gente chegou aí nos 5.440 pontos. No final do dia, a gente caiu um pouco, E por que a gente caiu? Primeira coisa que vocês têm que entender. Quando a gente estava ali, mais ou menos às 3 horas da tarde, a gente não apenas teve a divulgação da nossa taxa de juros lá nos Estados Unidos, que, como esperado, se manteve estável. A gente também teve uma divulgação daqueles pontos que a gente tem no S&P 500 que mostram o que os integrantes estão esperando para a taxa de juros no futuro dos Estados Unidos. Repara que em maio eles esperavam, a maioria, que teríamos 3 cortes. Agora em junho, quando saiu, a maioria estava esperando apenas um corte, Quer dizer, estavam na dúvida entre 1 e 2. Ou seja, caras, foi uma piora considerável. Além disso, eles também pioraram a projeção para a inflação até o final do ano. Ou seja, eles estão falando que, cara, ok, a gente não só acha que vai cortar menos, mas a gente também acha que a inflação não vai diminuir tanto. Então foi pesado, já começou pesado ali às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde o Bitcoin já começou tendo uma quedinha, A gente saiu ali quase dos $70 mil e foi para essa região ali dos 69 e tal, ficou brigando na região. Logo após, Jerome Powell começou a falar, caras. E na minha percepção, foi uma das reuniões mais duras dos últimos tempos, Apesar de não ter sido nada fora da curva. O que pegou para o mercado, para mim, para a gente ter essa queda, foi que ele deixou bem claro que não está muito em discussão 3 cortes. Eles estão discutindo entre 1 e 2 cortes, e se a gente tiver dados ainda melhores da inflação, ou seja, o mercado já estava feliz demais com os dados de hoje, e ele vira e fala, precisa de vários outros ainda, sacou? Então o mercado deu uma desanimada. E eu acho que ficou bem claro que eles estão pensando entre 1 ou 2 cortes, não estão muito pensando em 3 cortes, tá bom? Isso acabou vindo aqui para as probabilidades, tá bom? A gente tinha, antes do Powell falar, antes desse gráfico de pontos, uma maior probabilidade de ter 2 cortes, Desculpe, quer dizer, eles estavam bem na dúvida, se teriam 2 ou 3 cortes, correto? Depois disso, a maior dúvida começou a ser entre 1 e 2 cortes. Beleza, a maioria do mercado, como eu, ainda acredita em 2 cortes. Mas mudou isso aqui, sacou? Antes o mercado ficou muito otimista com o CPI, vai ter 3 cortes. Depois veio um choque de realidade com o gráfico de pontos e o Powell, e a gente vê um mercado aqui 32% acreditando que só vai ter 1 corte. Porém, a maioria continua aqui, Parece que não muda muita coisa, mas isso faz preço, galera. E isso fez preço em todas as bolsas do mundo, inclusive no Bitcoin e nas criptomoedas, que estavam subindo muito e acabaram devolvendo boa parte dos ganhos,
Porém, não dá pra falar que foi um dia ruim, cara. O Bitcoin ele tá subindo quase 2%, as altcoins estão subindo muito mais, ou seja, a dominância está caindo, né? O que é algo positivo, né? Levando em consideração o sangue que tava essa semana. O S&P tá subindo 1%, o Nasdaq subiu 1,8%. Beleza, Dow Jones não subiu. E a gente viu um DXY subindo no final ali, né? A gente também viu os Treasuries subindo no final. Ou seja, o dia estava perfeito, digamos assim, deu uma piorada, mas não deixa de ser um dia positivo, né? Não deixa de ser um dia bom para as bolsas, tirando, obviamente, o Brasil. Cara, impressionante o que está acontecendo no Brasil. E, sinceramente, caras, a gente está perdendo 20% em dólar esse ano no Brasil. Até eu tô mais de olho assim para comprar algumas ações aqui no Brasil, mas lembra, cara, eu só recomendo isso para quem já tem o capital e eu não sou doido de achar que eu vou ganhar dinheiro aqui com essas ações do Brasil no crescimento do meu patrimônio, não. Eu acredito que eu vou ganhar bons dividendos, que ainda não é tributado aqui, né? Em breve, se for, eu vendo tudo na hora. Mas enfim, essa conversa fica para outro ponto. O importante aqui é a gente entender que o Brasil destoou novamente, né? Mas foi um dia bom para o S&P 500, para a Nasdaq e também para o Bitcoin. Não tem como não falar que foi um dia bom. É porque a gente estava olhando para um dia maravilhoso. Tranquilo? Entendendo isso, vamos voltar para uma análise técnica e de sentimento do Bitcoin aqui. Primeiro ponto, análise técnica. Para mim é bem claro que a gente continua numa tendência de alta. Obviamente que agora ficou bem claro o nosso suporte no 66 e a resistência na região dos 70. Vou colocar 70 e pouquinho aqui, tá bom? Que foi onde foi o nosso topo hoje. Rompeu isso aqui é um ótimo sinal, cara. É claro que a gente tem a máxima histórica entre esses 72, 73, quase 4 ali. É uma zona meio chata, mas passar dos 70 seria um ótimo indicativo de que, opa, temos força para continuar na tendência de alta. Não se esqueça, cara. A gente está subindo. Parece que a gente está de lado há muito tempo, porque a gente está de lado há 3 meses, mas quando a gente olha no longuíssimo prazo, a gente está em tendência de alta. No começo do ano, caras, o Bitcoin aqui, ó, no comecinho ali de janeiro, ele estava 41 mil dólares. A gente está subindo 64% no ano, correto? E nunca se esqueçam, caras. As altcoins não estão subindo tanto com o Bitcoin. Então, se eu pego aqui um total 3 para vocês terem uma noção, se a gente pega do começo do ano ali, né? Beleza, nós estamos subindo, né? Não há dúvida que a gente está subindo. Mas, caras, a gente está subindo nem metade do que o Bitcoin subiu, correto? Então a gente tá vendo as altcoins subindo menos do que o Bitcoin. Ah, e detalhe, né, caras? O Bitcoin tá nessas máximas aí, mas se a gente pega as altcoins ali de março, que infelizmente foi onde a maioria do mercado entrou, a gente já chegou a ter uma queda de 30% aqui, e nesse momento ainda tem uma queda de quase 20%, tá bom? Então tem muita altcoin no vermelho ainda. Isso é bom ou ruim? Obviamente para as altcoins que a gente tem é ruim, mas pensa racionalmente, cara. Se fosse o final de uma tendência de alta, o que a gente esperaria? Esperaria as altcoins performando bem, esperaria uma bolha no mercado, esperaria todo mundo otimista, todo mundo correndo para as altcoins. A gente não tá vendo isso. A gente tá vendo as pessoas correndo para o Bitcoin. O Bitcoin sendo aí o grande destaque esse ano. Então, cara, isso mostra racionalidade. Isso mostra que a tendência ainda é a gente continuar subindo, tá bom? Sabe quando eu vou começar a ficar preocupado e falar com vocês que a gente pode ter formado o topo do ciclo? Quando as altcoins começarem a subir muito mais do que o Bitcoin. Mas a gente tá longe disso. E é justamente por isso, caras, que eu acredito que não é tarde para quem quer acumular, né, cara? Tem muita altcoin aqui, beleza, é 20% aqui porque a gente tá pegando as maiores. As altcoins pequenas caíram 50%, 60%, 70%. Então, as oportunidades estão aí, tá bom? E é agora que eu tô falando isso com vocês. Não é quando a gente vier renovar as máximas daqui a algumas semanas, como eu espero. Beleza? Show de bola. Então, entendendo isso, eu continuo acreditando na tendência clara de alta aqui no longo prazo. Enquanto a gente estiver acima dos 66, cara, pra mim a maior probabilidade é a gente romper pra cima. Se romper os 66 para baixo, o curto prazo deve pesar um pouco e a gente deve ver uma consolidação um pouco maior. Seria meio frustrante? Seria ficar mais algumas semanas nessa região, mas, sinceramente, cara, cada semana que você tem para acumular nessa situação atual é muito parecido com o que a gente teve lá no passado, quando a gente tava com essas altcoins antes de romper esse total 3 ali, cara. Olha só,
Para mim, a gente tá numa situação muito, muito parecida ao que a gente teve ali, ó, no final de 2020 e tal, que o Bitcoin já tinha rompido a máxima histórica, que foi aqui em novembro, e as altcoins não, cara, as altcoins ficaram aqui, beleza, estavam subindo no ano, tudo subiu, né, depois do Corona Crash, mas elas não tinham subido ainda, cara, e é exatamente isso que eu tô vendo agora, as altcoins não fizeram isso aqui. Quando elas derem essa próxima pernada, cara, sinceramente, para mim vai ser tarde demais. Então aproveita para estudar agora, para investir em bons ativos, mas nunca se esqueça de manter um caixa caso caso a gente ainda tenha aí mais alguns períodos de queda, né? Outro ponto que eu posso destacar para vocês como um ponto interessante, caras, é o seguinte, ó. Eu tô aqui com o Total 3 e eu coloquei o Bitcoin para comparar, né? Repara que quando a gente tá vamos pegar desde lá do crash. Repara que o Bitcoin desde o crash, ele tende a performar melhor, você tá vendo? Então, o Bitcoin, essa linha laranja aqui, ele normalmente performa melhor do que as altcoins antes dele, realmente renovar máximas históricas e tal. Aqui, olha só, o Bitcoin tava nos 40 mil dólares, depois recuou ali para baixo dos 30, você lembra? Toda aquela questão da Tesla, aceitar no balanço e tal. Aqui, ó, que a gente tava chegando no primeiro topinho ali, ó, que foi ali nos 65 mil dólares. Olha que interessante o que acontece, Kianos. Repara que as altcoins estavam performando pior. Cara, olha o que acontece quando a gente realmente entra num período de bolha, num período perigoso. As altcoins ultrapassam o Bitcoin. E ultrapassam bastante, caras, né? E o detalhe interessante é que mesmo o Bitcoin corrigindo 50%, essas altcoins continuaram tendo ganhos maiores do que ele. Aí você vai me falar, pô, Pablo, mas e aí, o que aconteceu depois? Vocês acreditam que, beleza, o Bitcoin rompeu por 4 mil dólares a máxima. Sabe por quantas altcoins romperam? Olha só isso aqui. Vocês estão vendo isso aqui, cara? As altcoins foram muito mais do que o Bitcoin que ficou no mesmo lugar, né? Pode parecer que não é nada isso aqui, caras, mas desse fundinho até esse topo aqui foi mais 200%. Isso em média nas altcoins é muito, correto? Só que detalhe, isso aqui já é no meio da bull run, né? Eu acredito, sinceramente, que a gente está aqui, neste movimento, quando o Bitcoin está tentando romper a máxima histórica de vez, que foi o que aconteceu ali no final de 2020, cara. Então, para mim, sinceramente, é uma ótima oportunidade de acumulação, tá? Outro dia eu posso mostrar outros indicadores para vocês, mas o que eu quero ditar aqui é que quando isso aqui acontecer, ó, quando as altcoins forem sozinhas, quando as altcoins performarem muito melhor, vai ser o momento que eu vou estar preocupado. Agora, cara, cada semana de queda, cada semana de lateralização é uma bênção para acumular bons ativos a bons preços. Show de bola? Legal. Entendendo isso, vamos para uma análise de curtíssimo prazo e de sentimento. Numa análise de curtíssimo prazo aqui, vamos para 4 horas, eu destaco para vocês que a gente meio que consolidou, né? Então, assim, seria ruim perder o 67. É uma zona de suporte importante, tá bom? Ao mesmo tempo, que é muito bom romper os 70. Né? Eu, particularmente, não estou fazendo muitos trades aqui. Na verdade, as decisões que eu tomei hoje foram 2 realizações de lucro em altcoins, na Injective e na LPT, que estavam subindo muito. Não fiz compras aqui nesse reteste porque a gente já fez compras ontem. E como as altcoins se seguraram hoje no curto prazo, eu acho que pode ser uma oportunidade de compra para você que acabou não comprando ontem, né? Mas se a gente pega aqui as moedas, caras, elas estão a patamares bem maiores, sabe? A grande maioria delas, assim. Então, para você que já fez essas compras aqui, eu acho que não faz sentido. Para você que, pô, não fiz, não tava vendo o gráfico, fiquei com medo, escutei um urso dos 12K. Aqui eu acho que você pode ter oportunidade, principalmente se o Bitcoin voltar ali para os 67, 66. Tranquilo? E, obviamente, se você é membro, fica de olho, porque se voltar nessas regiões, a gente pode ter mais trades e a gente pode ter também mais acumulações aí. Beleza, caras? Então, desde o vídeo de mais cedo, eu basicamente só vendi 2 moedas e a gente fica de olho para os novos passos aí do Bitcoin. O sentimento nesse momento, eu diria que tá bem indeciso, ok? A gente teve os indicadores, assim, como eu disse para vocês, caras, quando a gente tá com o Powell falando, não importa muito isso aqui. Mas um ponto importante é segurar esse 67, tá? Eu ainda diria que 67 e 700 era mais importante e tal. A gente perdeu e voltou.
Mas agora que a gente formou esse fundo 67, eu acho que é importante segurar essa região, tá? Eu vejo aqui os indicadores positivos, tá? Mais positivos do que negativos, porque a gente teve aumento de Open Interest na alta, quando cai o Open Interest despenca, caras. Ou seja, não tem interesse na queda. Outro ponto importante que eu posso destacar para vocês é uma divergência bullish no CVD. O CVD chegou a quase renovar a mínima aqui, sendo que a nossa mínima aqui foi nos 67,240 e aqui a gente estava ali no 66 e tal, né? Então, assim, sinceramente, os indicadores estão legais, né? A gente teve muita compra a mercado, depois teve algumas vendas, então deu uma balanceada aqui. Teve muita liquidação para cima, depois teve muita para baixo. É por isso que eu falo com vocês, né? Esses dias, cara, as operações de curto prazo não valem muito a pena, não. Você vai depender muito das falas do Powell. Show de bola, caras. Para finalizar, então aqui, o curto prazo, o que eu vejo aqui? Indefinição, caras, indefinição. Não vou fazer um long daqui no Bitcoin, apesar de eu estar mais otimista quando eu olho pro longo prazo. Legal. Então, ordem de instituições agora, cara. Muita ordem no 65.500. Ou seja, perder o 66 seria muito ruim? Seria muito ruim. Estoparia o meu long que tá desde ali do 60,57? Sim. Mas isso quer dizer que eu não vou comprar nada se vier aqui? Cara, se vier aqui nessas ordens e começar a executar, eu estarei comprando sim. Talvez não o Bitcoin, possivelmente um trade no Bitcoin, quem sabe, vai depender dos indicadores, mas muitas altcoins que, ao meu ver, estão em preços impressionantes, beleza? Ordens de resistência, 70.500, 72 mil dólares apenas. Ou seja, bem mais ordem abaixo. Isso aqui é algo otimista, na minha opinião, é algo que eu gosto e que continua me ditando uma maior probabilidade para cima, caras. Beleza que esse curto prazo aqui bagunçou as coisas, mas, sinceramente, caras, no longo prazo eu continuo otimista. E é aquela coisa, caras, a gente acabou de ter 2 volumes muito fortes aqui, né, os maiores volumes desde ali do dia 20 de maio. Se a gente começa a romper aqui, cara, a gente vai embora com força. E é aquela coisa, a gente não sabe quando a gente vai ter outras oportunidades assim. Então lembra, você investir no criptomercado é sempre ter aquele trade-off entre você estar exposto no mercado e você manter um caixa caso o preço caia bastante. Atualmente eu ainda mantenho entre 20% e 25% de caixa. Por quê? Porque o Bitcoin está num ponto um pouco elevado no 68, né? Então se a gente voltar para os 60, eu tenho que ter muito caixa para comprar. Mas se eu mantenho entre 20% e 25%, eu estou entre 80% e 75% exposto nas moedas. Então entende que eu estou muito exposto, mas eu estou protegido? Você precisa determinar essa porcentagem para você. E se você quiser entrar no programa de membros, a gente vai ter o prazer de passar a nossa estratégia para você aprender com calma aí e bolar o que faz mais sentido para você. Show de bola, galera? Então é isso, tá? Agradeço a participação de todos. Lembra, se você quiser esperar para o plano de membros ser em 12 vezes sem juros, em breve ele vai estar disponível, beleza? A gente vai fazer um lançamento legal e tal, uma promoção e tal, então talvez valha a pena esperar. Se você já for pegar só o mensal aí, pode ficar à vontade para se tornar um membro. Um forte abraço e a gente se vê.